Bom, hoje nós vamos falar sobre os atos salvíficos de Cristo e eu te peço perdão pelo barulho dos bichinhos lá fora, mas que você preste atenção aqui, ok? Hoje os bichinhos decidiram fazer discurso de ódio. Nós estamos na segunda parte da Cristologia e se você não está nessa jornada conosco, a primeira e a segunda aula já estão disponíveis aqui. Então, aprenda conosco aqui. Será de suma importância para a edificação da sua fé. Na segunda parte da Cristologia, nós vamos falar sobre os atos salvíficos de Cristo, como encarnação, uma vida sem pecado, morte na cruz, a ressurreição, a ascensão e intercessão e a segunda vida de Cristo. A segunda vinda de Cristo, perdão. Certo? E como você me paga esse curso, deixando o seu positivo, o seu negativo, ou o seu negativo, e compartilhando esse estudo, ok? Então vamos lá. O centro da nossa fé é entender que Deus tornou-se figura humana, esvaziou-se de si mesmo. Não é? Deus encarnou. Porém, para encarnar, ele foi gerado. E para ser gerado, ele precisou de uma mãe. E é aqui que entra um dogma mariano que talvez agora os protestantes entendam. Theotokos, mãe de Deus. Quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, nós não estamos afirmando que Maria é mãe de Deus Pai, uma vez que Deus Pai não foi criado e também não foi gerado. Mas nós estamos afirmando um outro dogma muito importante, que é Jesus é Deus. Jesus é consubstancial ao Pai. E essa palavrinha nós aprendemos lá na outra aula. O que significa consubstancial ao Pai? É ter a mesma essência de Deus. Então é inevitável dizer que Maria é mãe de Deus. É impossível evitar isso. Porque as duas naturezas, seja divina e seja humana, fazem parte da pessoa de Jesus Cristo. Embora essas duas naturezas sejam distintas, né, elas não se misturam, mas essas duas naturezas estão na pessoa de Cristo. Mesmo Cristo assumindo a figura humana, a divindade permanece em Cristo. Então, a Santíssima Virgem é mãe de Deus. E é aquilo que eu falei na outra aula, somente sendo Deus para salvar a humanidade. E foi justamente isso que Deus fez. Sair do seu trono de glória para resgatar o pecador, como eu e como você. Entendendo isso, é entender de fato o amor de Deus para conosco. Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato salvífico de se tornar homem e de passar por aquilo que nós passamos e sofrer para resgatar a ovelha perdida é entender o amor de Deus para conosco. Cristo, ele possuiu uma vida sem pecado. E aqui entra outro dogma mariano. Você consegue entender que uma coisa liga a outra, não é? Que é a Imaculada Conceição. Cristo possuiu uma vida
absolutamente perfeita. Não entender isso é acusar a Santíssima Virgem de ter o pecado original. Aceitar isso é ser ignorante em relação à divindade de Jesus Cristo. Cristo não poderia conviver com o pecado. Embora Cristo tenha a natureza humana e passou por sede, por fome, a única coisa que ele não passou foi pelo pecado. Porque para nos livrar do pecado, era necessário que ele vencesse o pecado. Só que este vencer o pecado não é, por exemplo, ele pecou e agora não peca mais. Ele simplesmente é o oposto do pecado. Ele é a luz. E aonde há luz, não há trevas. Ele é o oposto disso tudo. Ele é distinto disso tudo. Ele é separado disso. Para nos libertar desta prisão, ele precisava possuir a chave para abrir o cárcere. Então, desde a concepção, Cristo não possuía o pecado. Se a Santíssima Virgem possuísse qualquer indício de pecado, Cristo também possuiria. Então, negar que a Santíssima Virgem não possuía o pecado original é ser negligente, ser blasfemo e até mesmo ser ignorante em relação à própria pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui nesta aula. Cristo morreu na cruz. E a cruz é o símbolo da nossa fé. Foi por intermédio da cruz que nós hoje olhamos para a cruz e nós vemos o nosso reflexo. Cristo leva os nossos pecados, as nossas misérias na cruz do Calvário. Ele carrega o peso do pecado de toda a humanidade. E é por isso que ali na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Aqui Deus na cruz, o Deus Pai, ele se afasta do Deus Filho. Por quê? Porque ali ele carrega, ele se fez maldição por mim e por você. Na cruz do Calvário ele carrega a miséria, os pecados, as imoralidades de toda a humanidade. Entender isso é entender o primeiro dogma, aliás, o segundo dogma da Imaculada Conceição. Aonde há indício de pecado, Deus se afasta. Aonde há o pecado, Deus se afasta. E quando eu falo isso é porque Cristo, a lei de Moisés ensinava que todos aqueles que morriam na cruz estavam sob a maldição de Deus. Mas Cristo, por livre e espontânea vontade, se tornou maldição. Ele quis se tornar maldição por mim e por você. A cruz, é por isso que nós pregamos um Cristo crucificado e não somente ressurreto. Porque foi por intermédio deste sacrifício que nós podemos herdar a vida eterna. Entra a ressurreição. A ressurreição tem um propósito muito importante aqui. Porque a ressurreição significa que Cristo venceu a morte. Cristo
venceu a morte. A morte não pôde tocá-lo. E a todos aqueles que recebem isto como verdade de fé, Cristo ressuscitou, ressuscitam com ele. Este ato de ressuscitar significa que nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser novas criaturas. Nós podemos ser de fato filhos de Deus. Quando nós, crucificados, estamos com Ele, mas também ressuscitamos com Ele. Ou seja, nós precisamos morrer naquela cruz, o velho Talmidim, para que o novo Talmidim, então, assuma o seu propósito de ser filho de Deus. Veja, para haver ressurreição é necessário ter sacrifício. Essas duas verdades de fé são absolutamente tremendas para nós cristãos. Entender que Cristo assumiu a figura humana, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia como prova de que Ele tem o domínio. Ele é o dominador. Ele possui a chave da vida e da morte. Ele venceu o pecado para que nós também pudéssemos vencer por intermédio dele. Afinal, ele é o único mediador entre Deus e homens. A ascensão e a intercessão. Após os 40 dias de Cristo com os apóstolos ainda, ele sobe aos céus. E aqui é uma verdade tremenda. Ele sobe de corpo e alma ao céu. É por isso que nós não iremos encontrar Cristo na arqueologia. Muito menos Cristo e muito menos a Santíssima Virgem. Porque eles foram ao céu, de corpo e alma. A ascensão e intercessão significa que, após Cristo subir, o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo é o responsável para que nós tenhamos uma vida cristã. Sem o Espírito Santo, é impossível sermos cristãos. Sem o Espírito Santo que nos ensina acerca de todas as coisas e que nos convence de todo o pecado, sem ele é impossível a salvação. É impossível a santidade. Olha que interessante. Esses atos salvíficos até aqui. Cada ato que Cristo tomou, desde a sua vida pública, após ali com 30 anos se inicia a vida pública, desde os milagres que eram sinal do Messias para demonstrar a sua divindade ao povo, até a descida do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter uma vida em santidade. A intercessão, porque ele está sentado à direita de Deus Pai, e lá ele também intercede por nós, seus filhos, ou seus irmãos, melhor dizendo. Cristo, ele intercede por nós, juntamente com os santos que fazem parte da comunhão dos santos. Então veja, Cristo sobe e ao subir ele envia o Paracleto, o Consolador. E, através do crisma que é a confirmação, nós de fato então
assumimos a identidade de católicos, a identidade de cristãos, de verdadeiros cristãos. Lembrando que no batismo o pecado original ele sai de nós. Então, na morte da cruz, por exemplo, Cristo ele leva absolutamente todos os pecados, como eu mencionei antes, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo, após a sua descida no cenáculo, ele nos capacita para ter uma vida de santidade. E o Espírito Santo ele guia a igreja rumo à santidade. E aí nós temos a segunda vinda de Cristo, não é? Onde de fato então a obra da salvação será completa, onde nós viveremos absolutamente com Deus, tendo a visão beatífica de Deus. Não que se nós morrermos agora em estado de graça, nós também teremos a visão beatífica. Mas aqui eu falo nessa segunda vinda de um modo não individual, mas de um modo coletivo. Todo olho o verá. Por isso que esse arrebatamento secreto trazido pelos protestantes, nenhum cristão primitivo defendeu isso. Porque nós acreditamos piamente que todo olho o verá. Cristo, após os mortos ouvirem a sua voz, ressuscitarão e terão seus corpos glorificados. E isso é uma verdade absoluta. Nós aguardamos a voz de Cristo para que então aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e nós teremos os seus corpos glorificados para encontrarmos com o Senhor. Esses 6 atos salvíficos, 7 com a obra, o ministério público de Cristo, onde Cristo ali afirmou diversas vezes que era Deus e também através dos milagres as pessoas creram que ele era o Messias, inclusive os milagres era para justamente isso. Nós entendermos que esses 7 tópicos, esses 7 atos salvíficos completam a salvação, a obra da salvação. Que interessante, não é? Bom, nós estamos encerrando esta aula para não ficar muito extenso. Na próxima aula, na terceira e última da Cristologia, nós vamos falar sobre os nomes e a revelação de Cristo, né? Será uma aula também muito interessante. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e comenta aqui embaixo o que você achou desta aula. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima quarta-feira.